Fala galera do YouTuber, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hora da Bola. E se você ainda não é um inscrito, já vai logo se inscrevendo no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E não ser o próximo demitido. Depois de ser um dos principais times nas últimas temporadas do futebol brasileiro, o Flamengo vive um momento dramático neste começo de campeonato brasileiro. Com o time ocupando a 14ª colocação, Paulo Souza já começa a ser questionado pela torcida que pedem a saída do cargo de treinador do rubro-negro. Nesta quarta-feira, dia 8, o Flamengo sofreu sua segunda derrota seguida no Brasileirão. A primeira vez que isso aconteceu na atual temporada. Depois do 2-1 para o Fortaleza, que teve essa como a primeira vitória no campeonato. Agora foi a vez de sofrer 1-0 para o Bragantino, que vinha de uma sequência de 9 jogos sem ganhar. É claro, isso não está deixando a torcida feliz. As críticas a Paulo Souza são muitas. E com isso, já se começa a falar sobre uma possível troca de comando no Flamengo. No entanto, em caso de demissão, o clube teria que pagar uma multa bastante alta ao treinador português. E o nome bastante especulado para assumir o comando do rubro-negro seria o técnico Cuca, ex-Atlético Mineiro, que atualmente não está comandando nenhum clube. Mas, vocês devem estar se perguntando, qual é o valor da multa que o Flamengo terá que pagar? Caso queira mandar Paulo Souza embora, o Flamengo esbarra em questões contratuais que prevêem o pagamento de uma multa proporcional ao salário recebido pelo treinador. A cláusula diz que, em caso de demissão, o treinador deve receber como compensação a soma dos valores de salário restantes de seu primeiro ano de trabalho. Conforme a apuração da Gol, no mês de junho, os valores devidos pelo clube a Paulo Souza, em caso de demissão, giram entre 7,5 e 8 milhões de reais. Por enquanto, Paulo Souza segue no comando do Flamengo, que não tem um auxiliar fixo para assumir o comando da equipe. E terá jogos importantes pela frente. Logo após a derrota para o Bragantino, Paulo Souza veio a público se pronunciar. Vou começar aqui. Paulo, Fred Uva do GE. Algumas semanas depois de um jogo no Maracanã, você foi perguntado sobre sua motivação de treinar o Flamengo. Você lembrou que até pagou uma multa na Polônia para vir para o Flamengo, uma opção de carreira. Hoje, essa pergunta sendo feita de novo, qual seria a sua resposta depois de tudo que você deve ter ouvido, deve ter lido depois do jogo com o Fortaleza e depois dessa derrota contra o Bragantino? Boa noite. Boa noite. Há coisas que eu não posso controlar e essas são aquelas que eu menos gasto energia. Quando eu tenho que gastar energia naquilo que é as minhas convicções, na nossa metodologia, em trabalhar com os rapazes da melhor forma que eu sei, para podermos ser competitivos e ganharmos jogos. Por isso, tudo aquilo que se comenta ou tudo aquilo que se escreve, com todo o respeito, é algo que eu não posso controlar. Daí o meu foco exclusivamente é analisar os nossos rivais, passar com clareza as ideias, os comportamentos dos nossos rivais para a nossa equipa, recuperar jogadores, tomar decisões para o jogo, de forma a podermos ganhar jogos. Paulo, aqui por gentileza, boa noite. Agora falando um pouquinho dessa questão do controle, o que você pode melhorar e trabalhar, queria que você falasse um pouco do que você achou que hoje faltou para o Flamengo e como trabalhar o emocional dos atletas. Porque a gente observa o Flamengo um time gigante, obviamente que a cobrança é no mesmo nível, e eles estão envolvidos nessa situação e precisam, claro, dessa recuperação no campo. Não, sobretudo o que tem faltado um pouco mais tem a ver com o último terço, ofensivo sobretudo. Penso que houve um equilíbrio muito grande até ao golo. Um golo que nasce de um livre, que nem sei se a bola está fora anteriormente, nem se não, mas nasce de um livre, onde há um desvio do nosso segundo homem, do Andreas. A nossa linha defensiva, penso que é o próprio Lázaro, o Lázaro e o Mateuzinho que estão como último na própria linha, mas há um desvio e em direção ao golo. E a partir daí a nossa equipa, ou seja, o jogo em si começa a ter uma tendência de Flamengo, com maior domínio, com transições bem rápidas, porque todas as duas equipas no início pressionaram sempre o homem da bola, retiraram o espaço.
O Bragantino teve muito mais capacidade, porque um dos comportamentos que eles têm é ou seja, sob pressão ou no jogador livre, depois dessa mesma pressão foi procurar mudanças de corredor, onde tem jogadores extremamente rápidos, bem competitivos, também no jogo aéreo, e isso, pouco a pouco, em alguns momentos, fez-nos baixar bloco, mas quase nunca sem grande perigo. E nós fomos criando, fomos chegando, tivemos esse mesmo domínio, tivemos, sobretudo, uma boa possibilidade de fazer golo com o Vitinho, com o próprio Everton, num cruzamento que chegou muito próximo de poder finalizar. E penso que é algo que temos que melhorar, ou seja, no último terço, atacar o espaço livre, sermos mais rápidos, sermos mais potentes a atacar esse mesmo espaço, não ficarmos tão na expectativa de podermos receber no pé, porque são momentos em que nós temos que nos superiorizar sobre o nosso adversário direto, senão tornamos mais fácil a quem defende. Sobretudo isso é onde nós temos que evoluir muito. Acho que nós, na construção, tivemos os nossos dois médios hoje com muita mobilidade, o Tiago muito bem a assumir as pausas do jogo, a sair várias vezes da pressão, a equipa, o nosso adversário sempre baixando, porque a procura que teve na pressão, nós criámos superioridade com os nossos meias, logo atrás dos volantes deles, ou seja, procurámos essa superioridade, algo que nós tínhamos identificado para o poder fazer. Faltou-nos, sem dúvida, essa última parte. Depois, já na última parte do jogo, dentro daquilo que tínhamos no banco e todas as mudanças que nós fizemos, sobretudo com a primeira mudança com o Pedro, e depois da expulsão, percebemos perfeitamente que o nosso adversário ia abaixar ainda mais, ia estar mais expectante, precisávamos de jogo muito exterior para poder fazer cruzamentos. Tomámos uma opção também de ter um zagueiro junto ao Pedro no corredor central, podermos ter o Andreas um pouco mais à entrada da área para todas as segundas bolas e também na circulação poder finalizar. Tivemos uma oportunidade para o poder igualar, não aconteceu. Poderíamos ser ainda melhores, sobretudo em criar espaços nos corredores laterais para podermos fomentar ainda mais, com mais qualidade, cruzamentos, podendo ter dois jogadores importantes na área como o Pedro e como o Léo. Não fomos felizes nesse sentido. Parabéns ao nosso adversário. Paulo, boa noite mais uma vez. Na entrevista ali no fim do jogo, o Rodrigo Caio acabou falando que teve a substituição dele pelo Gustavo Henrique para colocar um jogador mais alto na área. Acabou indo o Léo Pereira e não o Gustavo Henrique. Essa era a ideia mesmo? Era o Léo Pereira ir para a área ou era o Gustavo Henrique que acabou ficando ali? Bem, há uma parte importantíssima do jogo que nós também acreditamos que nos últimos minutos podiam-se ter criado maiores situações de bolas paradas. Era um jogador mais com outra altura, de podermos ter mais um jogador nas bolas paradas importantes como é o Gustavo. Boa noite, Paulo Souza, Cidão Marinho da Litoral News. Queria saber qual foi o seu sentimento que passou pela sua cabeça, já no fim do jogo, quando a torcida do Flamengo gritou fora Paulo Souza e a torcida adversária gritou fica Paulo Souza, mostrando esse momento que o Flamengo vem vivendo. Repito, centrado em tudo aquilo que eu posso fazer com todo o meu coração, com toda a minha sabedoria para poder oferecer o melhor de mim mesmo a este Flamengo que tanto merece. Última pergunta. Paulo, por favor, eu queria te perguntar sobre o segundo tempo, Caio Capato, TV Bandeirantes. O Flamengo no segundo tempo teve quase o triplo de posse de bola do adversário, finalizou menos que o adversário, tem esses problemas de criação. Eu queria saber exatamente o que você quer abordar na semana com relação a isso, o que você quer abordar nos treinamentos para melhorar justamente nesse setor da criação. Bem, o nosso adversário com espaço em profundidade e com a velocidade de deslocamento e velocidade de execução, é normal que isso poderia eventualmente acontecer. Nós procuramos, como eu disse anteriormente, procuramos ter um bom volume de jogadores dentro da área, porque sabíamos e estava evidente que o nosso adversário ia ter um bloco bastante baixo, bem junto, também com alguma presença aérea. Daí essa mesma finalização poderia acontecer através de remates fora da área, segundas bolas que poderiam acontecer, cruzamentos, que era aquilo que nós procurámos fazer, e situações com o Marinho bem aberto, poder chegar para dentro, um jogador que tem essas características, poder rematar, poder fazer
também cruzamentos, foi aquilo que procurámos, sobretudo. É isso aí, fim da entrevista coletiva do técnico Bem, Paulo Souza. esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e comentem aí embaixo, o que vocês acham sobre a contratação do técnico Cuca. E até a próxima.